O impactante relato do sobrevivente ao naufrágio do Titanic. É sobre isso o vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Vídeo. Oi, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem tá aqui com a gente hoje, o seu Lucinho. Hoje tá meio friozinho, ainda não está aquele frio de lascar. Graças a Deus, tomara que aquele frio de lascar não chegue. Mas já tá friozinho o suficiente pra eu sentir. Já está frio o suficiente para eu sentir frio. Olha que redundante, mas é isso, é mais ou menos isso. Agora imagina quem estava lá no Titanic com aquela água hiper gelada e algumas pessoas que vieram a deixar de viver naquele dia justamente por causa do... eu tô tentando gravar, a gente tem que gravar, mas é isso, né? O impactante relato do homem que sobreviveu ao naufrágio do Titanic. O impactante relato de Frank Prentice, um homem idoso de cabelos brancos que estava no Titanic. Nesta foto aqui, ele contou como que foi estar vivendo. Prentice, será que é assim que pronuncia o nome dele? Ele veio a deixar de viver em 1982, aos 93 anos. Mais de 100 anos depois que o Titanic afundou em sua viagem inaugural em 1912, o testemunho do sobrevivente Frank Prentice continua sendo um relato poderoso e angustiante do terror absoluto sentido por quem estava a bordo. Frank Prentice tinha 23 anos quando sobreviveu ao naufrágio. Deixa eu ficar direitinho, que eu tava assim torta. É por causa do seu Luiz que tá aqui, da minha pena. Quando ele foi entrevistado pela BBC 67 anos depois, em 1979, ficou claro que ele ainda era assombrado por aquela noite terrível. Todas as noites antes de dormir, ele revivia aquela noite. Mais de 1.500 pessoas deixaram de viver quando o Titanic atingiu um iceberg no Oceano Atlântico em 14 de abril de 1912, causando esse grande naufrágio. Prentice trabalhava como comissário assistente, lidando com dinheiro e suprimentos a bordo do navio. Não houve impacto propriamente dito, foi o que ele disse. Foi como pisar no freio do carro e pronto, ele parou. Isso ele contando, o relato dele. Tínhamos uma escotilha aberta e eu olhei para fora. O céu estava claro, as estrelas brilhavam, o mar estava calmo e eu não conseguia entender. Quando Prentice saiu de sua cabine para ir ao convés investigar o que tinha acontecido, ele viu gelo, mas não havia sinal do iceberg ou de qualquer dano acima da linha d'água. O navio já tinha, então, ultrapassado o iceberg. Então, assim, ele olhou, o mar estava calmo, não tinha nada na linha d'água. Ele viu gelo, mas não viu nada. Então, assim, na verdade, foi embaixo da superfície. Então, debaixo da superfície, porém, os danos ao navio supostamente inaufragável, foram catastróficos. Debaixo da superfície, porém, todos os danos estavam acontecendo. Embora você olhando rente ao mar, não via nada, e também não foi sentido, né? Como ele disse, foi como um freio, né? Foi como se tivesse freado o barco. Simplesmente eles não tinham noção naquele momento do estrago que estava acontecendo ali embaixo. Muitos tentaram ilustrar como teria sido o momento do naufrágio
com base nos relatos dos sobreviventes. Então, naquele momento, chegou a ordem para que as mulheres e crianças entrassem nos botes salva-vidas, mas Prentice disse que havia dois motivos pelos quais muitos estavam relutantes em fazer isso. Havia uma distância de 21 metros e pouco da superfície da água e ninguém achava que o navio iria afundar. Então, eles começaram a falar para mulheres e crianças ir para esses botes, mas elas não acreditavam que ia afundar e era muito alto assim a distância, sabe? 21 metros é muito, né? É até assustador, 21 metros. Imagina você olhar 21 metros, descer assim para ir até o bote salva-vidas, né? E não se esqueça que eles tinham 16 botes salva-vidas e cada um deles carregava 50 pessoas, se estivessem cheios. Poderíamos ter salvado 800 pessoas, enquanto salvamos apenas 500, disse ele nessa entrevista. Então, eram muitos traumas mesmo que ele carregava. Prentice e alguns outros homens receberam a ordem de buscar no depósito todos os biscoitos que pudessem carregar. Quando voltaram ao convés, o navio já estava inclinado e ele não conseguia chegar aos botes salva-vidas. Enquanto ele se apressava para colocar o colete salva-vidas, o navio afundava rapidamente e naquele momento o pânico já tinha se instaurado. Então, assim, no começo as pessoas não acreditavam que ia afundar, mas logo então o pânico começou. Os passageiros da terceira classe começaram a lotar os convés. Então, assim, teve sim relatos de que os passageiros da terceira classe foram separados, né, para afundar junto com o navio, até porque eles não poderiam salvar a todos, então eles escolheram deixar o da terceira classe para lá, né? E então o Titanic se partiu em dois e de repente o navio se levantou rapidamente e você podia ouvir tudo. Então ele ouviu todo aquele barulho, imagine o barulhão que deve ter sido. Deve ter sido um barulhão pavoroso. Prentice estava agarrado a uma prancha enquanto metade do navio atingido subia alto na água. Ele não teve outra opção a não ser soltar e mergulhar. Ele disse que estava com colete salva-vidas e bateu na água com um estalo terrível. Então, assim, ele estava agarrado na prancha e soltou. Na hora que ele soltou, ele bateu na água, né? Imagina o estalo. Então, esse, né, deve ter sido pavoroso mesmo. Flutuando no oceano congelado, entre corpos por todos os lados, ele observou o navio desaparecer sob a água. Então, de repente, o navio simplesmente sumiu. Ele disse que não queria morrer, mas não via muitas chances de sobreviver. Ele estava gradualmente ficando congelado e, pela graça de Deus, se deparou com botes salva-vidas que puxaram ele, disse ele. Ao olhar em volta, ele se viu sentado ao lado de Virginia Stella Clark, que havia conhecido no convés, onde ajudaria um jovem casal em lua de mel com os coletes salva-vidas. Ele convenceu Clark a deixar seu marido Walter para trás e embarcar em um bote salva-vidas, garantindo-lhe que certamente o marido seguiria mais tarde. Clark perguntou a Prentice se ele tinha visto o marido dela. Mais tarde descobriu-se que ele era uma das vítimas fatais. Então veja só, ele tinha prometido que ia salvar o marido dela quando colocou ela no bote salva-vidas, falando que o marido dela viria num outro bote. E Prentice disse que estava quase congelando e acreditava que Clark provavelmente salvou a sua vida porque ela enrolou ele num cobertor. Ele salvou a vida dela, colocando ela no bote salva-vidas, e depois ela salvou a vida dele ali. Mas infelizmente ela veio perder o marido ali naquela tragédia. O navio RMS Carpathia estava a quase 96,5 km de distância quando captou o pedido de socorro do Titanic. A embarcação mudou imediatamente de direção,
e levou cerca de 700 sobreviventes para um local seguro em Nova York. Prince veio a se despedir da vida em 1982, aos 93 anos. O relógio que ele usou naquela noite permaneceu congelado no tempo, parado às 2h20. Nossa, esse relato do relógio foi assim. O mais assustador, não é assustador, não, achei profundo, porque ele guardou aquele relógio a vida inteira parado no tempo em que aconteceu. E ele diz assim: estava congelado como eu. Acho que ficou cerca de 20 minutos na água, disse ele. Então ele diz que o relógio estava congelado igual ele ficou congelado. E questionado se estava incomodado em falar sobre o Titanic novamente, ele contou que ainda tinha pesadelos. Provavelmente sonharei com isso esta noite e terei um outro pesadelo, disse ele. Podem pensar que estou velho demais para isso, mas você ficaria surpreso. Você deita na cama à noite e a coisa toda volta a acontecer. Então imagine, ele passou a vida inteira vendo isso acontecer, vez após vez. Gente, caiu um negócio aqui do nada. Eu, hein? E isso é muito comum. Isso é muito comum em traumas, né? As pessoas quando têm um trauma pesado, costumam reviver aquilo assim. Eu não vivi um trauma tão grave assim quanto o Titanic, mas, por exemplo, eu fui atropelada em 2005 e durante muito tempo, fui atropelada por uma moto e durante muito tempo eu revivi aquilo, sabe? A cabeça ficava revivendo, eu ouvia o barulho, eu ouvia tudo, sabe? Fechava os olhos, eu sentia de novo. Durante muito tempo eu não podia ouvir barulho de moto, eu escutava barulho de moto, eu já entrava em pânico, literalmente em pânico, inclusive foi causa de síndrome do pânico, eu tive síndrome do pânico também. Então, assim, traumas a gente leva, né? E assim, demorou alguns anos para eu parar de ficar revivendo, tendo esses flashbacks do acidente. Mas ele, coitado, o que ele viveu foi muito mais intenso e muito mais forte e traumático. Então ele passou a vida inteira revivendo aquela noite. É como se aquela noite nunca tivesse acabado. Então é por isso que ele falava do relógio. O relógio parou no tempo como ele também parou no tempo. Ele ficou com a vida parada naquele dia, né? É forte, né, gente? É pesado, né? Bizarro. É... Mudou a forma como a humanidade vê as coisas, né? Porque não adianta aquela presunção de você criar um negócio muito caro, muito dispendioso e ele ser infundável e fundou, né? É isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E nos comentários se tem alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Enfim, eu vou precisar que você nos diga e aí eu posso postar, né? Vai depender do que você vai querer ver, né? Um beijo. E eu, pai, que vai dar um beijo aqui. O cachorro tá dormindo no meu braço. Tchau.